Boa tarde, Paraíba. É quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do Seu Rede Verdade, trazendo para você que está ligado na política aqui da Paraíba, as notícias das eleições 2022. Obrigado pela audiência, pelo carinho ali do seu acompanhamento diário do Rede Verdade, as pessoas que me param nas ruas aí para poder registrar o Rede Verdade aqui da programação da TV Arapuã. No programa de hoje você acompanha aqui um bate-papo meu com o presidente do Conselho Regional de Economia, o Francisco Nunes, que está conduzindo, inclusive, a partir da próxima semana, o encontro nacional dos Conselhos Regionais de Economia aqui em João Pessoa, economistas de todo o Brasil discutindo essa pauta extremamente importante, que é uma pauta que está dentro das disputas eleitorais, está dentro dessa eleição e, naturalmente, será uma das pautas também de maior atenção pós-eleições do domingo, no dia 30, tá? Para a gente começar, para quem está falando aí de economia, de investimentos, o prefeito Cícero Lucena teve hoje no Hospital São Vicente de Paula para registrar aí a garantia de R$1 milhão em emendas parlamentares para o hospital. Um dos principais complexos de saúde da capital vai poder atender mais pacientes e com mais qualidade. Trata-se do Hospital São Vicente de Paulo, que recebeu recursos que somam mais de R$1 milhão na manhã desta quinta-feira. O valor foi liberado pelo prefeito Cícero Lucena e foi orientado por 7 vereadores da capital dentro do projeto de emendas cidadãs. A Prefeitura cumpre o seu papel de liberar os recursos das emendas que chamam de impositivo, eu chamo de cidadã, para que, através dos vereadores, com o conhecimento que eles têm da cidade, a representatividade deles, eles identifiquem os problemas e proponham e ajude as suas soluções. Hoje nós estamos repassando aqui R$1.047.000 para essa entidade do São Vicente de Paula, que vai atuar em vários momentos. Ajuda na questão de aquisição de insumos, de novos equipamentos. Toda emenda dessa tem o seu plano de trabalho correspondente. Eu quero agradecer aos vereadores que apresentaram essa emenda, porque nos traz a oportunidade de chegar junto a uma entidade que presta um serviço tão importante na saúde do município de João Pessoa, tanto em oncologia, com questão de diabetes, com hemodiálise e outros. O vereador Dom Bezerra, que destinou R$172 mil para o hospital, falou sobre a importância do repasse. Percorremos os bairros de João Pessoa e a população, ela se ressentia principalmente na questão saúde. Isso nós elegemos como prioridade em nosso mandato. E aí apelar para a sensibilidade do prefeito Cícero Lucena, que tem uma visão toda voltada para uma recuperação de saúde. Então todo o complexo hospitalar de João Pessoa merece uma atenção. Saúde é algo básico e que tem essa necessidade bastante complexa. O Hospital São Vicente de Paulo é uma instituição filantrópica com 110 anos de história, que funciona com 95% de seus recursos advindos do SUS. Porque a gente sabe que as dificuldades das instituições filantrópicas hoje não é novidade para o cenário nacional. Nenhuma conta fecha porque os repasses do SUS nunca cobrem as despesas. Aí, num momento como esse, a gente receber umas emendas, um recurso que vem para melhorar a vida de quem mais precisa, que são as pessoas que usam as instituições filantrópicas, são as pessoas que mais necessitadas. Melhorar, olha, é um impacto o antes e depois dessas emendas, porque com as emendas a gente melhora o atendimento, melhora a estrutura física predial, que aqui é uma instituição de 110 anos, vive em constante manutenção. Então, a emenda, ela traz exatamente aquilo que a gente não consegue fazer, planejar com os recursos que a gente recebe do Sistema Único. O complexo faz cerca de 3.500 atendimentos ambulatoriais e 400 internações por mês, atendendo pacientes de todo o estado. Importante demais porque o serviço é a população que sente aí na ponta. Olha, contagem regressiva para domingo, 30 de outubro, eleições, segundo turno, todo mundo se movimentando. Fazer o registro aqui para você que a Justiça Eleitoral já definiu os locais de comemoração, né, dos resultados para presidente e para governador. Aqui em João Pessoa, a torcida
do candidato eleito a presidente domingo vai poder comemorar no busto de Tamandaré, na praia. E do governo para o governo do estado, do governador, é na Lagoa. Então, em João Pessoa, o resultado para presidente, quem quiser comemorar, vai para o busto de Tamandaré. O resultado para governador, quem quiser comemorar, vai para a Lagoa. Lá em Campina Grande, Parque do Povo para o resultado de governo do estado e Praça da Bandeira para o resultado ali de presidente da República. A Justiça ali naturalmente dividiu devido à importância aí dos dois resultados das duas eleições. Por falar em Campina Grande, o nosso repórter Marco Aurélio foi saber como é que está a preparação lá por parte da Justiça Eleitoral para o domingo, dia 30 de outubro. E se aproximando do segundo turno das eleições de 2022, em que os eleitores irão às urnas para escolher o seu presidente e o governador, nós estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral, na cidade de Campina Grande, onde vamos conversar com dona Sandra Farias. Qual a expectativa para esse pleito? A expectativa é de um pleito tranquilo, que o eleitor compareça aos locais de votação, não deixe de votar, não esqueça seu documento oficial com foto e o número dos candidatos, ou anotado na cola ou decorado, para que o fluxo de votação seja otimizado e a gente tenha uma eleição rápida e segura para todos. O que pode e o que não pode por parte do eleitor? No dia do pleito, é facultado ao eleitor votar, externando a sua preferência por candidato ou coligação. De modo que é permitido ao eleitor votar com a camisa do seu candidato, externar a sua preferência para votar nas suas vestes, através de dísticos, adesivos. É vedado, terminantemente proibido, é crime eleitoral, fazer boca de urna ou tentar influenciar eleitores na fila. Então, o eleitor, de forma silenciosa, deve se dirigir a seu local de votação e votar com tranquilidade. Quantos locais de votação estarão disponíveis em Campina Grande? Campina Grande tem cerca de 200 locais de votação. Todos estarão prontos para as eleições no sábado. A preparação desses locais já se iniciou. Instalaremos urnas a partir de amanhã, ao meio-dia, concluindo os trabalhos no sábado. Qual a orientação por parte da Justiça Eleitoral em Campina Grande que a senhora deixa para todos que irão às urnas no próximo domingo? Que se dirijam aos locais de votação, não esqueça seu documento oficial com foto, eleitor. É necessário apresentar um documento oficial com foto. Dirija-se ao local, decore o número do seu candidato ou leve a cola. Termine de votar, deixe os locais de votação, tudo para que a gente evite problemas com filas, com aglomeração em local de votação e tudo ocorra tranquilo no final dos trabalhos. Muito obrigado. Portanto, está aí as orientações e vamos às urnas para que tudo dê certo. Exatamente. Bom, eleições tudo preparado aí para domingo e um dos temas assim, mais tocados, debatidos e discutidos dessas eleições, naturalmente, foi a economia deste país. Esse, inclusive, a questão do cenário econômico nacional é o tema de um encontro que será realizado aí na próxima semana. É um simpósio nacional dos Conselhos Regionais de Economia aqui em João Pessoa. E quem está conduzindo isso aqui na capital é o Conselho Regional de Economia aqui do Estado, sob a presidência de Francisco Nunes, que está aqui conosco. Presidente, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Tema não vai faltar nesse simpósio, né? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos veem nesse instante, o programa Rede Verdade. De fato, né, nós estamos com essa missão de poder receber e receber no melhor estilo os economistas de todo o Brasil, né, de 26 conselhos regionais, mais o Conselho Federal. Eu costumo dizer, né, que do dia 2 a 4 de novembro, João Pessoa será a capital nacional dos economistas. Então vamos lá, só para a gente, o telespectador entender. É um simpósio nacional dos Conselhos Regionais de Economia, a ser realizado de 2 de novembro. De 2 a 4. De 2 a 4 de novembro aqui em João Pessoa. O que é que está na pauta aí, o que é que está no roteiro e quem pode participar, naturalmente? Nós temos alguns momentos, como por exemplo a abertura do evento, que será no dia 2 à noite, lá na Universidade, na Uninassal, aqui na Epitácio Pessoa, no auditório, lá na cobertura. Está aberto, nós temos convidados
Claro que a grande maioria são economistas, mas também temos outros convidados que irão nos assistir, né? Porque no primeiro dia nós teremos algumas premiações, como o ganhador do Prêmio Nacional de Economia. Nós teremos uma palestra magna, né, com o Carlos Castro, que é o presidente do Fórum Internacional Celso Furtado. E nós teremos na sequência, né, nos dias seguintes, no dia 3 e dia 4, de maneira dividida, né, simultânea, nós vamos discutir vários temas importantes para a economia nacional, em painéis, né, em fóruns, já citando, inclusive, nós teremos um painel para discutir a realidade, né, do economista, da profissão, né, do sistema COFECON-Corecões, mas teremos também um momento para discutir esse momento, né, da economia, da política, do social em nível de Brasil, e aí já teremos a definição, né, dos resultados para a presidência da República, para o governo do estado, no caso aqui da Paraíba. Nós vamos discutir temas relacionados à questão do desenvolvimento nacional e regional, e aí nós teremos, inclusive a Paraíba tem um case já para apresentar, né? Eu estarei apresentando a experiência nossa com o Farol do Desenvolvimento da Paraíba, recém-criado. Nós teremos um momento para discutir o pensamento, né? O legado de Celso Furtado como fonte de inspiração para a formulação de políticas de desenvolvimento em nível nacional e regional. Teremos o Fórum da Mulher e teremos também na programação, né, vai acontecer paralelamente, mas nós teremos a 11ª Gincana de Economia, que é um evento exclusivo para estudantes de economia. Então, as universidades no Brasil fizeram um processo seletivo e estão encaminhando duplas. Serão 19 estados que estarão aqui, estudantes de 19 estados de 36 universidades de economia do Brasil, né, para disputar, e no final vai sair uma dupla vencedora. Segundo o Conselho Federal, né, esse será o maior evento, né, para estudantes desde da série histórica. E é um evento gratuito. É um evento gratuito, é verdade. É importante aí. Olha, eu quero falar sobre o cenário, né? Talvez é mais importante a gente tratar dessa pauta, como é que você tem visto esse cenário. Alguém já deve estar olhando aqui para o Francisco Nunes e disse, eu já vi aqui o presidente recentemente no Rede Verdade. É verdade, a gente trouxe aqui 2 matérias dentro dessa discussão do Farol do Desenvolvimento, em que os candidatos João Azevedo e Pedro Cunha Lima, que estão disputando o governo do estado, estiveram nesse evento, reuniu ali alguns representantes do setor empresarial aqui na Paraíba, para ouvir desses 2 candidatos propostas em relação ao governo. Você está vendo imagens aí, foram 2 dias de evento. Num dia o governador João Azevedo foi para apresentar suas propostas aí para o setor empresarial, e no outro dia foi a vez ali do candidato Pedro Cunha Lima, que também foi e também apresentou ali suas propostas para o setor empresarial. Foram sabatinados, né, ambos discutiram ali com a classe empresarial. Então, João Azevedo e Pedro Cunha Lima participaram desse evento. Vamos falar sobre isso. Está aí Pedro Cunha Lima no dia que foi a sua participação aí no Farol do Desenvolvimento da Paraíba. Mas antes, eu queria só ver quais são os desafios do profissional de economia hoje no país. É uma categoria que está valorizada ou não? Quais são os desafios? É uma pergunta bem interessante, Luiz, porque a gente, enquanto categoria, a gente sente a importância de um momento como esse para a gente tentar colocar em evidência a categoria do economista, que no dia a dia, né, se você comparar com outras profissões, né, não tem o valor que pelo menos a gente, como economista, esperaria que tivesse. Aconteceu nessa pandemia, né, um fato que eu sempre, quando estava assistindo os telejornais, eu ficava fazendo as aferições. Então, e nós temos hoje isso como números, como dados. As 2 categorias mais demandadas em toda a crise pandêmica foram os médicos e os economistas, né? Tinha dia
Me lembro um dia eu assisti num telejornal famoso aqui do nosso Brasil, foram entrevistados 4 médicos e 5 economistas. E aí eu comentando em casa, né, eu digo, engraçado, a gente é tão demandado nos momentos de crise, de dificuldade, disso e daquilo, mas no dia a dia, né, nem a iniciativa privada, nem a gestão pública, né, tem tantos economistas dando esse suporte como gostaríamos que tivesse. Claro que existe, mas poderia ser mais. E outra coisa engraçada, outro dia eu vendo um debate dos candidatos à presidência da República, um perguntando para o outro, diz aí quem vai ser teu ministro da Economia, E como assim? Como se fosse o cargo mais importante. Um diferencial até para que fosse vantajoso, mais ou menos vantajoso, para o pleito, a depender de quem viesse a ser o nome para ministro da Economia, né? Não necessariamente, né, teria a obrigação de ser um economista, mas normalmente... Mas você acha importante esse anúncio antecipado nas disputas presidenciais para poder dar ou tranquilidade ou alvoroço no mercado? Ah, sim, tem, sim. Claro que você vê que as oscilações, principalmente nas bolsas, né, ela depende... Eu digo que as bolsas, elas vivem muito ao humor, né, de duas pessoas. Uma é o presidente da República, né? Às vezes uma frase do presidente da República, se for bem pronunciada ou mal pronunciada, ela altera os índices da bolsa, né? Um anúncio, né, uma medida econômica, né, e aí feita pelo ministro da Economia, pode alterar a bolsa. Tem muita psicologia. Vai muito do estilo, né? As pessoas querem saber, o mercado financeiro, o meio empresarial, se souberem antecipadamente quem é a pessoa indicada, né? Conhece o estilo daquela pessoa, se é uma pessoa mais de uma tendência, por exemplo, liberal, ou uma tendência, né, de maior controle, né, e participação do Estado na economia, enfim... Isso influencia com certeza, né, a decisão, a opinião, os apoios, né, que um candidato venha a ter. Ô presidente, você tem um olhar pessoal com base na sua experiência, conhecimento e atividade. Você está preocupado com pós-eleições, aí independentemente do resultado? Eu não quero falar de nomes aqui, até procurar aqui, não quero falar de nomes, eu quero falar, está preocupado com o cenário econômico do Brasil, ou seja, o próximo presidente que assumindo esse país, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, qual é o cenário econômico que ele terá em mãos e quais são os principais movimentos que ele deve fazer para a gente entrar ali, ou sair, né? Entrar ou sair daquele pós-2014, quando o Brasil começou ali na economia ter ali uma dificuldade? Existem os receios, né? Por parte de alguns segmentos do sistema produtivo, do meio empresarial, da sociedade como um todo, né, de quem venha a ser o presidente, né? Alguns acham que se for o presidente A, né, nós teremos uma vantagem, se for outro já pensa diferente. Eu outro dia respondi a uma pergunta nessa linha que você fez, né? Eu estou falando como economista, não necessariamente como o Chico Nunes, o cidadão que vota em um ou outro candidato, né? Eu disse, olha, o estilo, né, de governo do candidato, não tenha dúvida que causa uma influência para a economia. Ela pode impactar mais em determinado setor, né, pode reduzir em outros, pode ter uma política de investimento que contemple mais uma coisa em detrimento de outra, enfim, isso vai do estilo da política, né, de cada presidente. Agora, eu dizia há poucos dias a umas pessoas que manifestavam esse tipo de receio. Eu digo, olha, existe uma força, né, que ela é superior a tudo isso, né? Ela é superior às decisões, né, de governos, ela é superior às decisões e às criações parlamentares e superior até mesmo ao meio judicial. É uma força que se denomina de força de mercado, não é? Então, nós vivemos num país de livre iniciativa, né, de uma economia, né, liberal, enfim, e quem verdadeiramente gera riqueza no país, quem produz, quem gera ocupação para as pessoas, que irrigam as veias
da economia nacional é o sistema produtivo. E quem regula o sistema produtivo de maneira mais intensa são as forças de mercado, né? Então, essa força de mercado, né, é isso que sustenta a base de qualquer economia, o sistema produtivo, ele vai continuar funcionando independente de quem seja o presidente, o governador ou o prefeito. Mas eu lhe pergunto especificamente do ponto de vista, independentemente do resultado da eleição, o presidente que assumir vai ter diante a mesma despesa e a mesma receita. O receio que se tem é aquilo que está sendo gasto hoje do ponto de vista de despesa, de investimento, de transferência de renda, inclusive. O Brasil banca isso? O Brasil consegue bancar isso para frente? Do ponto de vista fiscal, teremos dificuldades com a necessidade de aumento de imposto, de corte desses gastos? Existe uma argumentação de que não está lá na LDO, né, agora para 2023, por exemplo, os gastos para manutenção de programas como o Auxílio Brasil. Está sendo colocado isso. E embora o presidente Bolsonaro disse que não, que vai encontrar os meios, o presidente Lula disse que vai manter e tal. E eu acho que qualquer que seja o presidente irá manter, sim, né? Porque é um programa que tem um respaldo social muito grande, né? E seria muito problemático para o dirigente, né, cortar isso. Então, vai acontecer. Os meios, aí é que de conseguir esses recursos é que poderão ter caminhos diferentes, né? Mas eu acho que isso vai ser mantido, sim. Tem o benefício, a parte mais carente da sociedade brasileira precisa disso, tá? Esse recurso, ele aquece a economia, né, através dos canais de consumo, é necessário, não é? Mas os caminhos para que isso seja mantido, as prioridades, né, em termos de programas, de investimentos, aí sim essas sofrerão alterações a depender, né, de que o presidente se continua o Bolsonaro e se volta a ser o Lula. Aí nesse curso nós teremos diferentes regras e diferentes atitudes. O preço do combustível, olha a pergunta de ouro aí para você que está acompanhando. O preço do combustível, ele, depois de domingo, dia 30, volta a subir ou se consegue manter esse preço aí? Essa questão do preço do combustível, né, é interessante porque a gente quando vê o preço do combustível, a primeira impressão, a primeira análise, né, que nós temos é de que isso vai afetar mais, né, beneficiar ou não quem tem um carro, quem tem um automóvel, uma moto, enfim, que chega lá na bomba e vai pagar mais ou vai pagar menos, né? Mas os benefícios disso, né, e os efeitos, isso é uma malha muito maior. Veja que, a depender do preço do combustível, você tem sim uma influência muito forte nos índices inflacionários. Porque quase toda a produção nacional, ela se desloca, né, nas malhas, nas redes, nas rodovias brasileiras, ao preço do combustível, né? Então você passa a ter produtos mais caros ou menos caros por conta do frete e o empresário repassa isso para o consumidor. Então nós, com a redução dos combustíveis no preço, nós tivemos a baixa da inflação, né? Até eu estava vendo uma coisa interessante agora nesses dias, nós temos deflação, né, esses últimos meses, 3 meses. E aí uma comparação desses índices com a economia dos Estados Unidos, por exemplo. Então, desde 2006, 2007, se não me engano, o Brasil nunca tinha vivido uma experiência de ter um índice inflacionário menor do que o americano. Agora nós estamos com essa previsão, né? Nós estamos com 7,12, Estados Unidos está com 7,2, 7,3, né? Está maior do que o nosso. Aí quando eu fui ver os detalhes disso. Então, por exemplo, o preço de serviços, o preço de cesta básica nos Estados Unidos teve uma inflação menor do que a nossa foi maior.
Mas quando foi exatamente para o preço dos combustíveis e de energia elétrica, os Estados Unidos subiu 20 pontos percentuais e nós diminuímos 20 pontos percentuais. E aí, como o cálculo da inflação envolve todas essas variáveis... Ficamos um pouco abaixo. Aí nós ficamos um pouco abaixo. Mas a pergunta é... Mas aí mostrando... Aí eu quero dizer que a importância, a influência dos combustíveis nesse contexto. Sim. Não é só o ganho na bomba. Mas lá, a minha pergunta é se a caneta presidencial, seja ela qual for, sempre repito isso, seja ela qual for, vai conseguir sustentar essa baixa de combustível e energia elétrica, ou em algum momento essa bolha vai explodir e vai dizer, olha, não dá para segurar mais, eleição, passou, vamos para a realidade. Eu diria, por questão de confiança, esse efeito, ele deve ir até março, abril, ele ainda se segura, né? Depois disso, é imprevisível. É imprevisível, eu não sei o que vai acontecer. Bom, olha, tem dentro dessa história da economia, se faz muito, e é natural que se faça muito fake news, né? Dentro de informação, vai acabar isso, vai aumentar aquilo e tal e tal. A gente foi para as ruas, Washington Luiz, para saber como é que nascem, de onde nascem, como combater fake news nessas eleições. A gente conversou com um especialista sobre o tema. Chico, qual a sua avaliação sobre fake news hoje no Brasil? É um mal que está acabando com a credibilidade da informação. E quando uma sociedade que é dita como sociedade da informação passa a usar ou ser influenciada por instrumentos como a fake news, né? Que gerando desinformação, a gente está, de alguma forma, danificando o futuro e danificando o que nós temos como sociedade de credibilidade. É um mal grande. Nós estamos num período eleitoral e tem se difundido muito no país as fake news. Inclusive, há uma luta titânica, né, do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio TRE em busca de banir de uma vez por todas esse tipo de informação. Isso tem prejudicado e muito também, principalmente no âmbito político, empresarial e até mesmo profissional, né, das pessoas. É algo que a gente não consegue conter, viu? É bom que seja dito. Se não houver uma participação da sociedade ou das pessoas que estejam interessadas em ter uma informação segura e limpa, a gente não vai conseguir conter esse fenômeno. Ela está dentro do fenômeno da pós-verdade, onde a fake news é um instrumento utilizado e consegue se difundir muito rápido, né? Através de redes sociais, WhatsApp. Por mais que essas empresas, exemplo, Facebook, WhatsApp, elas se organizem para barrar esse tipo de informação ou desinformação, para falar mais seguramente, ela não consegue conter, porque as pessoas, depois de impactadas, elas multiplicam essa informação. Outro aspecto também no âmbito das ações criminosas que eles utilizam, inclusive para golpes. A fake news, ela não só é usada nesse período eleitoral, mas também ela maqueia a informação para conseguir lhe atrair e você cair em golpes. É exemplo daqueles golpes de roubo de perfil, onde você gera uma informação de uma promoção. Só um exemplo, óculos Ray-Ban, que tem um valor X, aí você coloca o valor X cheio dele, mas hoje você compra por 10% do valor. Isso não existe. Então o consumidor tem que estar atento, o internauta tem que estar atento para esse tipo de golpe. Se uma oferta é muito boa, muito grande, nos dias de hoje a gente não consegue ter isso. Desconfie. Só o fato de você desconfiar, você já começa a se proteger. Tá aí, olha, depois da intolerância, esse é um dos piores produtos, um dos piores lixos produzidos aí por esse, enfim, cenário que a gente se encontra nesse debate, especialmente político, mas atinge todas as áreas. Inclusive a economia, né, Francisco? Da economia também. E aí, você tem alguma dica para, no âmbito da economia, alguma proposta de candidato, alguma informação, que olha, vai acabar com isso, vai derrubar aquilo, vai aumentar isso, vai derrubar isso, para as pessoas conseguirem identificar ali onde é que tem ali um exagero por parte, seja da torcida, por parte do próprio candidato que está ali fazendo a leitura em relação à economia? Essa questão da fake news, né, em relação à economia, ela se dá muito em função da deturpação de estatísticas ou de previsões otimistas ou pessimistas, né?
insinuando uma realidade que não é concreta e nem se concretizará. Então, a dica, né, que eu posso dar é assim, é um tema que você não domina, dá uma pesquisadazinha, né, lá e ver se aquilo realmente tem fundamento, porque a gente vê muitos exageros e às vezes usam temas, né, no economês que as pessoas não entendem e por isso mesmo fica mais fácil de se acreditarem... De se confundir. De confundir a população, né, com coisas que na prática não teria nem sentido, né, para a gente que domina a linguagem, né, do economês. Tem hora que eu vejo assim cada absurdo, como é que uma pessoa abre a boca para falar uma coisa, né, desse nível, né? Mas infelizmente acontece, né? Eu quero falar sobre Paraíba, de acordo inclusive com um trabalho que vocês fizeram aí no Fórum de Desenvolvimento. Qual foi, na sua visão, na visão do Conselho, quais são as pautas que a Paraíba não deve deixar de fora, sobretudo do governo do Estado, a partir da condução do governo do Estado? Você responde isso daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só e a gente volta.